a fala para o doutor Ricardo para fazer a sua complementação. Obrigada. Excelente explanação, doutora Cristiane. Excelente, excelente. É de extrema importância, até alguns comentários aqui do chat, essa contextualização histórica, e não dá para fugir dela quando se fala de terras rurais, de imóveis rurais no Brasil, quando se fala em direito agrário brasileiro. A minha fala, especificamente, ela vai ficar focada na parte da lei que regula o tema e de dois pareceres da AGU, Advocacia Geral da União, sobre esse assunto. É importante eu começar afirmando que compete ao Instituto Nacional de Reforma Agrária, o INCRA, controlar a aquisição e o arrendamento de imóveis rurais por estrangeiros no Brasil. Quem assim determinou, é importante dizer, foi a Lei 5.709, de 7 de outubro de 1971, que foi sancionada pelo presidente Médici, né? Portanto, na ditadura militar. E foi criada com o objetivo de regular a aquisição de imóveis rurais por estrangeiro aqui no país. Pode ser por estrangeiro residente no país ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, e dá outras providências. Eu foquei a minha fala em destrinchar um pouco a lei, que ela é curta, né? Pelo menos curta para o nosso parâmetro do direito. Em seu primeiro artigo, a lei já direciona os destinatários das normas ali previstas, quais sejam. Então, são 3 destinatários: o estrangeiro residente no país, pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil e pessoa jurídica brasileira da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no exterior. Já em seu artigo 2º, a lei deixa claro que essas restrições elas não se aplicarão quando ocorrer em casos de sucessão legítima, são 2 casos, sucessão legítima e hipóteses de constituição de garantia real, inclusive a transmissão da propriedade fiduciária em favor da pessoa jurídica nacional estrangeira, claro. Por exemplo, seria impensável uma empresa estrangeira emprestar um dinheiro a doutora Bruna, e a doutora Bruna dá em garantia um imóvel, uma fazenda que ela tenha, e a doutora Bruna não paga o débito com essa empresa estrangeira não pode executar a dívida tomando o seu imóvel, o imóvel rural, por ser rural, né? Seria até um absurdo pensar nisso. Seria proteger a pessoa que age de má fé. Eu não tenho essa informação. E é os casos de recebimento de imóvel em liquidação de transação com pessoa jurídica por meio de realização de garantia real, de dação em pagamento ou de qualquer outra forma. Então, assim, após definir os destinatários e as hipóteses em que a lei não os restringirá, eu parto para o artigo 3º da referida lei, porque ela determina que a aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira não poderá exercer a 50 módulos de exploração indefinida em área contínua ou descontínua. É importante lembrar que o imóvel com área não superior a 3 módulos, a aquisição será livre, independendo de qualquer autorização ou licença, ressalvadas as exigências gerais determinadas em lei. No entanto, doutoras, e os queridos telespectadores, todos os imóveis que estejam em faixa de fronteira ou em área considerada de segurança nacional necessitam de consentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional, CDN, consoante o artigo 7º da lei que estamos conversando, que estamos estudando. Os artigos 8º ao 11º, eles destinam-se a regular o modus operandi dos cartórios de registros de imóveis quando tratar-se-á de aquisição de área rural por pessoas físicas estrangeiras. Importante lembrar, inclusive, doutoras,
que a Lei 5.709, que é a lei que regula a compra de imóveis rurais por estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas, ela é de outubro de 1971, portanto, anterior à Lei de Registros Públicos, que entrou em vigor em janeiro de 76. Já o artigo 12 da referida lei, ele determina que a soma das áreas rurais pertencentes a pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas, não poderá ultrapassar 1/4 da superfície dos municípios onde se situem. Bom, se o município tem uma superfície X, de 1.000 hectares, vamos supor, 1.000 hectares um município, essa pessoa não poderá, não poderá, segundo o artigo 12, que 250 hectares deste município, acima de 200 hectares desse município, seja de propriedade de pessoas estrangeiras, seja física ou jurídica. É muito mais uma precaução de soberania nacional, etc. e tal, uma questão meramente política, não necessariamente jurídica. Ademais, as pessoas da mesma nacionalidade não poderão ser proprietárias em cada município de mais de 40% do limite fixado nesse artigo. Então, se eu sou americano, se a Cris é americana e a Bruna é americana, e já eu ocupo 40% do limite fixado nesse artigo, a Cris e a Bruna não poderão ter imóveis neste município, porque elas são de mesma nacionalidade que eu, estadunidenses. Mas, doutoras, a lei, a referida lei, ela traz 3 exceções a essa limitação territorial por município. Quais são essas limitações? São 3. As áreas rurais que sejam inferiores a 3 módulos, que tiverem sido objeto de compra e venda, de promessa de compra e venda, de cessão ou de promessa de cessão, mediante escritura pública ou instrumento particular, devidamente protocolado no registro competente, evidentemente, para dar publicidade ao ato, e que tiverem sido cadastradas no INCA em nome do promitente comprador antes de 10 de março de 1969. É a segurança jurídica, evidentemente. Porque vai ser anterior à lei. Quando o adquirente tiver filho brasileiro ou for casado com pessoa brasileira sob o regime de comunhão de bens. Então, doutoras, eu gostaria de destacar que a aquisição ou o arrendamento de imóvel rural que viole as prescrições previstas na referida lei é nula de pleno direito. Então, a aquisição ou arrendamento rural, arrendamento de imóvel rural que viole essas prescrições, essas previsões previstas na lei, ela é nula de pleno direito. Isso está presente claramente, indiscutivelmente, no artigo 15º da referida lei. A competência para a decretação em processo administrativo ou declaração em processo judicial de nulidade desses registros das aquisições ou dos arrendamentos de imóveis rurais é da Corregedoria Geral da Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado onde se encontra o imóvel, ou do Juízo de Direito da comarca onde o imóvel se localiza, conforme fixado nos artigos 214 e 216 da Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos. Doutoras e estimados telespectadores e telespectadoras, além da Lei 5.709, de 7 de outubro de 1971, a supranalisada, eu gostaria de trazer em minha fala o parecer 01, LA01, de 19 de agosto de 2010, da Advocacia Geral da União. Na verdade, ela foi sancionada em 2010, que foi uma revisão do parecer GQ 181 de 1998, publicado no Diário Oficial, em 21 de janeiro de 1999, e do QG 22 de 1994. Por que eu preciso citar esses 2 pareceres da Advocacia Geral da União, senhoras e senhores? Porque, como vimos há pouco, a Lei 5.709, ela equipara empresas brasileiras cuja maioria de seu capital estivesse em mãos de estrangeiros não residentes no Brasil ou de empresas estrangeiras não sediadas no território nacional às empresas estrangeiras. Portanto, empresas brasileiras que têm
a maioria de seu capital social seja pertencente a uma empresa ou um estrangeiro, elas teriam a mesma equivalência das empresas estrangeiras, mesmo sendo brasileiras. E assim, as restrições previstas na lei abarcariam também essas empresas brasileiras, mais que o capital, mais que a sua sociedade, a composição do seu quadro social, ela é majoritariamente de pessoas estrangeiras. Com o parecer da Advocacia Geral da União, ratificado em 1998, o primeiro parecer, o segundo parecer foram de 94, 98 e 2010. O de 98, as empresas brasileiras, cuja maioria de seu capital social estivesse em mãos de estrangeiros, como eu falei, não sofreriam as restrições previstas na Lei 5.709, devido ao artigo 1º não ter sido, no entender da Advocacia Geral da União, recepcionado em face à redação do artigo 171, inciso 1º da Constituição Federal. Gente, aí a gente tem que lembrar aqueles conceitos do início da faculdade. A Lei 5.709 ela é de 1971, ou seja, ela é anterior à Constituição Federal de 88. Então, nem todas, nem segundo a AGU, o artigo 1º, mais especificamente, da referida lei, ela não foi recepcionada pela Constituição Federal. Por quê? Porque, segundo o artigo 171, inciso 1º da Constituição Federal, o conceito de empresa brasileira não admitia, esse artigo ele conceitua as empresas brasileiras e ele não admite a restrição à atuação de empresa brasileira, somente aquelas expressas no texto constitucional. Então, a restrição prevista no artigo 1º da Lei 5.709, ela não poderia existir, porque a Constituição Federal não colocou essa restrição em seu texto normativo. Contudo, essa é a opinião do parecer da AGU de 1998. Contudo, o parecer da AGU, que foi ratificado em 2010, mas ele foi escrito em 2008, determinou a revogação dos pareceres de 94 e de 96 e considerou recepcionado o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5.709 de 1971 pela Constituição Federal de 1988. Veja que a Advocacia Geral da União ela mudou completamente seu entendimento sobre o assunto. Então, houve claramente uma mudança de entendimento da Advocacia Geral da União, a AGU, sobre a constitucionalidade ou não do artigo 1º, parágrafo 1º da lei supramencionada. Essa divergência de entendimento, Cris e doutora Bruna, e prezados e prezadas telespectadoras e telespectadores, não deixa de ser um reflexo, no meu entendimento, ao meu ver, da complexidade política, econômica e jurídica que envolve a aquisição de terras por estrangeiros no Brasil. Porque a lei ela é clara, ela proíbe, ela restringe em diversas situações, como eu trouxe aqui, mas havia o entendimento da Advocacia Geral da União, desde 1994, que entendia que as empresas brasileiras que tivessem capital social majoritariamente estrangeiro não estariam restritas, não estariam abarcadas no rol de restrições previstos na referida lei, a Lei 5.709, de 71. Contudo, em 2008, na AGU, o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a AGU ela fez essa modificação, alegando, inclusive, questões de soberania nacional, porque, entre outras coisas, os cartórios competentes, eles alegaram que não estavam conseguindo ter o controle necessário para informar ao governo federal, à União, ao Ministério da Agricultura e etc., e à própria AGU, a porcentagem de imóveis rurais pertencentes a essas empresas. Então, eles alegam que o cenário fático ele foi transformado de 94 a 2008 e que, portanto, eles recomendavam, a AGU, a Advocacia Geral da União, recomendava ao governo que se mudasse esse entendimento. E esse entendimento foi realmente modificado
e ratificado pelo governo, pelo presidente Luiz Inácio em 2010, antes do término do seu mandato. Então é isso. Eu agradeço aqui pela presença de vocês e vou passar a palavra agora para a estimada doutora Bruna.